A paz do Senhor Jesus. Eu vim aqui, hoje, nessa terça-feira fria, entregar uma passagem, que o Senhor me entregou e eu gostaria de compartilhar com vocês. Está em Juízes, capítulo 16, versículo 4, que é a parte onde Sansão fica cego. E depois disto, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Zoreque, cujo nome era Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade e vê em que consiste a sua grande força e com que poderíamos assenhorar-nos dele e amarrá-lo, para assim afligirmos, e te daremos cada 1.100 moedas de prata. Aí pula lá para o versículo 16. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando, a sua alma se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se fizesse a ser raspado, ia ser de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os mais homens. Vendo, pois, Dalila, que já lhe descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram o dinheiro na sua mão. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça e começou a afligi-lo. Retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes me livrei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos e fizeram-no descer a Gaza e amarraram-no com 2 cadeias de bronze e andava ele moendo no cárcere. Amados, me veio essa passagem, Ontem eu gosto de ficar olhando uns vídeos aí que aparecem no Facebook, às vezes no YouTube, sempre com algum conteúdo interessante. E eu tinha visto um vídeo que o filho tratava muito mal a mãe. Quando a namorada dele viu, ela acabou terminando o relacionamento, com esse rapaz. Todas as vezes que a mãe sempre tratava o filho muito bem, ela sempre cuidava muito bem desse filho, e ele ia e tratava a mãe muito mal. E ali, rapidamente, o Senhor me entregou essa passagem de Sansão e ministrou no meu coração a forma com que Sansão estava conduzindo o chamado dele, Porque a mãe de Sansão, ela não podia gerar, Ela era uma mulher estéril. E o Senhor, ele entrou, no ventre dessa mãe e curou a esterilidade e deu para ela Sansão. E quando ele, deu para ela Sansão, o anjo passou a restrição de que não se passasse navalha sobre a cabeça dessa criança, Nunca se passasse a navalha. E ali o Senhor deixou essa restrição com o anjo falou com essa mãe, E essa criança, ela foi consagrada desde o ventre dessa mãe, que ela faria, aleluia Jesus, obras para o Senhor. E ali passou o tempo e Sansão, ele foi vencendo guerras, E todas as vezes em que ele vencia alguma guerra, ele era
apoderado sobre o Espírito Santo. Deus se apoderava de Sansão e permitia que ele vencesse aquela guerra. Só que passou-se os anos, como o anjo tinha passado a restrição para aquela mãe, a mãe de Sansão, não cortar o cabelo de Sansão, na convicção de Sansão e daquela família, Sansão tinha força por causa do cabelo. Ele tinha força, ele vencia guerras porque não era passada a navalha na cabeça de Sansão. Nunca aquela família chegou à lógica de que era uma criança consagrada. Ela veio de uma esterilidade, era uma criança de milagre. Sansão veio através de um milagre, né? Veio através de um ventre estéril, né? De pais estéreis, que Deus concedeu aquela gestação para aquela família porque tinha uma obra, um chamado na vida de Sansão. Então tudo que Deus ia lá e conduzia para que Sansão fizesse, Deus se responsabilizava, se apoderava o Espírito Santo de Sansão e ele vencia aquela guerra. Foi passado essa restrição do corte, né, do cabelo de Sansão, para que não se passasse a navalha na cabeça de Sansão, e de que aquela mulher, a mãe de Sansão, não comessem comidas imundas, né? Então assim, já veio desde do ventre dela essa restrição do anjo. O anjo já havia dito que não era para ela, né, degustar de comidas imundas, comidas podres, não se degustar. Em uma das guerras, né, em uma das obras do Senhor que Sansão venceu, ele matou um leão, né, e foi dito para que ele não tivesse contato com cadáver, ele não podia ter contato com cadáver, né, com algo imundo. E ele fez o quê? Já foi desobediente ao que havia sido restrito a ele, foi lá e pegou o mel, comeu o mel e ainda deu para os pais comerem o mel, Sansão, né? Os pais não sabiam, lógico, mas ele foi e fez isso. E cada vez que ia acontecendo algo, Sansão ele ia desobedecendo a Deus e começou a esquecer, né, que ele era consagrado ao Senhor. Então foi passando o tempo, ele acabou arrumando a primeira esposa dele, do povo que ele veio para uma correção sobre o povo, né? Sobre os filisteus. Ele acabou arrumando uma esposa do povo de Filisteu, né? Era um propósito de Deus, Deus só deixou, né, acontecer porque havia um propósito, né? Sansão tinha que provocar o povo, mas ele já foi ao contrário, né? Porque Deus sempre tem as suas estratégias, né? Então deixou acontecer porque havia um propósito, né, sobre aquele casamento. Então ele acabou arrumando, né, uma pessoa daquele povo rival e acabou casando-se com ela. A primeira traição de Sansão foi sobre essa esposa. Ela também fez algo, né, de ruim para Sansão e acabou sendo morta, né? Teve aí a colheita. Ela acabou contando um segredo de Sansão. Sansão, no calor da emoção, contava os segredos dele, que ele achava que era o que fortalecia ele sobre as guerras, porque todos queriam saber por que ele vencia toda a guerra, porque ele tinha força de vencer, né? E ele ia e contava o que ele achava, o que ele sentia que era, né? E ele nunca falava que era o Senhor que usava ele, mas ele colocava um algo dele pessoal. Olha, é por conta disso que eu venço as guerras. E ali foi a traição dele, foi da primeira esposa. Acabou que ela acabou morrendo queimada junto com o pai, né? Deus acabou perdoando o fato, o acontecimento, não levando em consideração, né, de que Sansão foi contra a vontade do Senhor, né, de contar, né, de falar algo que não era verdade, né, não falando do Senhor. Deus foi misericordioso e acabou livrando ele. E até que ele conheceu Dalila. Dalila, ela foi mais um achado para Sansão que engrandeceu os olhos dele, né? Quando muitas das vezes nós temos um chamado, nós temos uma obra do Senhor e nos deixamos nos enganar pelos olhos, né?
Achamos que o que está embelezando os nossos olhos está agradando aos olhos do Senhor, o coração do Senhor, né? E ali foi passando o tempo. Dalila também foi comprada pelos filisteus, né? Que também traiu Sansão. Só que dessa vez o Senhor não foi misericordioso com Sansão. Ele sempre falava que Deus ia ser misericordioso com ele, como sempre foi, né? E ali vocês veem na passagem do 16 ao 22, de que ele caiu na armadilha criada por Dalila, né? O coração dele foi enganoso, ele caiu nessa armadilha pelo emocional e ficou cego. Nessa cegueira que Sansão teve, foi um momento em que ele caiu em si, de que todas as guerras em que ele venceu foi o Senhor. Foi passando o tempo, o cabelinho dele começou a crescer, porém o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, o Senhor já havia se retirado dele, porque ele havia esquecido de mencionar que Deus era com ele. Então foi ele que abandonou o Senhor. Aliás, não foi nem Deus que abandonou ele, foi ele que abandonou o Senhor. Que diante de todas as guerras que ele vencia, o Senhor estava com ele, até que começou o tempo de ingratidão. Ele deixou, se ensoberber, que fala, se deixou levar pelas emoções, pelas guerras vencidas, começou a se engrandecer e esqueceu que era o Senhor à frente de todas as guerras, à frente de tudo na vida dele. Então acabou que ele acabou deixando o Senhor, né? E ali ele acabou cego e foi passando o tempo, né? Passando lá para o versículo 28, ele começou a clamar ao Senhor. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço que te lembres de mim, esforça-me agora, só esta vez. Ele estava cego, ele foi traído, ele estava em cativeiro, e aí ele foi lembrar do Senhor nosso Deus. Só no momento de dor, só no momento em que ele ficou cego, em que ele foi preso, é que ele foi lembrar do Senhor. Aí ele ainda, olha a ousadia. Peço-te que te lembres de mim, esforça-me agora, só esta vez. Ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus. Aí ele foi lembrar do que o Deus tinha com ele. Ele foi lembrar por que ele veio nesse mundo. Ele foi lembrar da obra que era promessa desde o ventre da mãe dele, que era estéril, no cativeiro, cego, com dor, amarrado, traído. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio, em que sustinha a casa, e arribou-se sobre elas, com a sua mão direita numa e com a sua esquerda na outra. Foi quando ele derrubou, irmãos, foi pelo cabelo dele. Os inimigos já tinham raspado a cabeça de Sansão. Quando ele passou a clamar ao Senhor, que ele começou a suplicar, o Senhor se apoderou dele e mais uma vez, uma única vez e última, porque ele pediu a morte. Ele chegou no tempo de sofrimento e de dor, e que ele entendeu que ele não veio a este mundo para suprir as vontades dele, mas as vontades do Senhor nosso Deus. E ali, aleluia Jesus, com a sua mão direita numa e com a sua mão esquerda na outra. E no versículo 30, e disse Sansão: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os matara na sua vida. Naquele instante, aleluia, Jesus, foi feito mais do que ele em vida.
Quando o Senhor me entregou essa passagem, irmãos, e eu vi aquele vídeo ali, aquilo ali partiu meu coração, porque eu já vi essa cena. E não foi num vídeo, foi em fatos da vida real, que muitas das vezes, aleluia Jesus, as pessoas estão na igreja e esquecem, aleluia Jesus. Desculpa, perdão. As pessoas arrumam um relacionamento e esquecem das suas obras na igreja, obras ministeriais, esquecem do que o Senhor tem, os planos que o Senhor tem. Arrumou um relacionamento e agora não tem mais tempo de ir no culto. Arrumou um relacionamento e agora não tem mais, aleluia Jesus, tempo para nada do Senhor. Esqueceu de louvar, esqueceu de pregar, esqueceu de orar, esqueceu de jejuar, esqueceu, aleluia Jesus, do que o Senhor tem contigo. É forte a passagem, irmãos. Eu já preguei muitas vezes, mas não foi... É que cada vez que o Senhor entrega o conteúdo é de uma forma diferente. E essa ministração veio tão fortemente, eu olhei, eu falei, aquela namorada no vídeo terminou com o namorado porque ele distratou a mãe. O cara arrumou uma namorada e esqueceu que ele devia respeito para a mãe dele. Como muitas das vezes nós faltamos respeito com aqueles, aleluia Jesus, que nós devemos colocar abaixo, aleluia Jesus, de Deus vem nosso pai e nossa mãe. É respeito, é cuidado. Honra teu pai e tua mãe. Isso é mandamento do Senhor. É bíblico. Isso é bíblico, né? Então, amados, veio fortemente essa passagem e eu quis compartilhar com cada um de vocês, né? E aos poucos eu estou voltando a ministrar, voltando a pregar, né? O ano passado eu parei um pouco por conta da gestação, por conta aí da correria com o trabalho, né? E eu creio que essa palavra também veio cortando para mim, né? Que acabei deixando a obra do Senhor, que eu sei que o Senhor tem comigo, né? Por conta aí, colocando algumas coisas e algumas prioridades minhas particulares à frente do que o Senhor tinha comigo, né? Então a palavra também corta sempre para cada um de nós. Então eu falei, Senhor, me perdoa, né? Estou retornando novamente às ministrações, porque eu sei que a palavra ela não corta só para o pregador, ela corta também, né, para cada um de vocês que esteja ouvindo. Eu sei que por algum motivo você acessou essa live hoje, tá bom? Então fique com essa ministração. A meditação, aleluia Jesus, na palavra é muito importante. Abra sua Bíblia, né? Entra lá em Juízes, capítulo 16. Vai lá no versículo 4, né? Dá uma lida no conteúdo, é muito bom, né? Você estar lendo a Bíblia, né? Que assim você vai ter força aí para lidar com essa pandemia, com as percas, né? Eu perdi, teve muita gente que perdeu, eu perdi muitos amigos, muitos conhecidos, né? Graças a Deus, ninguém da minha família, mas é um tempo agora de nos achegarmos ao Senhor, né? Faça valer o teu chamado. Olha, eu não estou indo para a igreja, mas faça a tua parte com Deus, a tua obra com o Senhor, coloca Ele à frente, não esqueça do que Ele tem contigo, viu? Não esqueça. Eu tô vendo aqui que tá online, aqui as minhas amigas, a Sabrina, a Thelma, a Nena, tô vendo aqui todo o pessoal que tá online, agradeço muito pela audiência de vocês, do ministério, né? E peço para que você possa compartilhar na tua página, se possível, também para edificar a vida de outros. Tá bom? Um beijo, é só até aqui. Fiquem com Deus.